Pois é, jacaré. Não há quem não conheça no Brasil este nome maldito, Michel Temer, não é? Tu conheces, não conheces? Pois é. Michel Temer, vice-presidente da presidenta Dilma Rousseff, apoiado por uma conjugação de forças políticas no país, tanto em 2010 como em 2014, para ser vice-presidente da chapa da presidenta Dilma Rousseff. Quem não sabe disso, não é? Pois é, jacaré. Este senhor, Michel Temer, que a escola de samba chamou de liberalista vampirão Michel Temer, aliás, apelido apropriadíssimo para aquela cara carrancuda, bem do tipo dos modelos de Hollywood, de filme de vampiro mesmo. Apelido bem dado. Mas não é só porque ele é parecido com os vampiros dos filmes de Hollywood, mas porque agiu como vampiro do povo brasileiro, vampirão do povo brasileiro. Pois bem, o presidente Lula, que vive uma fase mais afirmativa politicamente na presidência da República, vem dando nome a bois, a jacarés e a traidores. Nomes corretos, sem tirar e nem pôr. A genocidas, etc. e tal. Pois numa entrevista coletiva no Uruguai, quando lá esteve, tratando dos interesses da América Latina, que o vampirão Michel Temer não conhece, nem chega perto, o presidente Lula deu o nome certo para comportamento do golpista. Chamou de golpista Temer. Pronto. Bastou para o cara de porteiro de defunto de cemitério se chocasse, insinuando que o presidente Lula é bandido, que ele sabe lidar com bandidos. Esse é um jogo que Freud explica, né? De projeção, de transferência, esses mecanismos de defesa que principalmente no campo da desonestidade, da falta de ética, da falta de respeito, abunda. E o seu vampirão Michel Temer, ao não gostar de ser chamado de golpista, diz que aquilo não foi golpe. Aquilo foi o cumprimento da lei, quando ele mesmo, num programa do Roda Morta, como dizia Paulo Henrique Amorim, programa aquele Roda Viva, ele disse que foi golpe. E numa outra oportunidade, não me lembro qual, ele também reconheceu que aquilo foi golpe. E foi golpe. Mas não foi só golpe, foi traição. E dois tipos gravíssimos de traição. Antes de defendermos, de dizermos que ele é um traidor, afirmarmos com todas as letras, e nós precisamos pensar nessas coisas aqui no nosso chimarrão, definamos traição. Traição é quando duas ou mais pessoas constroem um determinado projeto de vida, no caso, uma plataforma de governo, um programa de governo, e isto tudo é aprovado
para que a pessoa integre a equipe governamental que aplicará esse programa. Foi o que ocorreu. Os partidos que escolheram o vampirão Michel Temer como candidato a vice não aprovaram somente o nome dele, mas o programa. Assim aconteceu no PT, aconteceu no MDB e aconteceu nos outros partidos que participaram daquela coligação que elegeu a presidenta Dilma e o vampirão como presidente e vice-presidente, 2010 e 2014. Ele traiu esse programa. Então ele rompeu o programa e traiu às escondidas. Traiu articulando ou aceitando a articulação de outros grupos. O próprio Romero Jucá disse isso, que é preciso um acordo com o Supremo e tudo, porque com Dilma não dava mais, tinha que estancar essa sangria. E a sangria era o avanço da Lava Jato, que ia prender todo mundo que participava do governo Dilma. Então eles, apavorados, formaram um grupo poderoso para golpear o programa. Primeiro formatado, formulado, realmente construído nos partidos e depois eleito pelo povo brasileiro. Nos 2 mandatos, eleito pelo povo brasileiro. Não foi uma coisa assim inventada em fundo de quintal, em porão de partido, em escritório e tal, mas eleito pelo povo brasileiro. Ele traiu esse programa. Traidor é aquele, então, que trai um projeto construído em comum. Mas o vampirão Michel Temer não foi só traidor de um programa, de um acordo, de uma aliança que sempre se deve levar a sério. Se deve radicalizar com seriedade na prática, na realização, até o fim. E ele se reuniu com marginais, depois acabaram sendo presos mesmo, inclusive ele, corruptos, carregando dinheiro para cá e para lá, e destruindo todo o programa anterior e impondo um programa que ele chamou de Ponte para o Futuro, programa novo que não tinha sido eleito, um programa marginal que não tinha sido aprovado, um programa indecoroso porque era outro, feito pelos neoliberais, tanto do MDB, como do PSDB, como de outros partidos que atuavam no campo neoliberal, o que vale dizer, na destruição do Estado. Eles odeiam o Estado, eles acham que o Estado foi inventado pela esquerda quando tentam anular tudo que o povo fez durante o governo Vargas, que foi empurrado a aceitar as leis da consolidação do trabalho, as construções das grandes estatais para consolidar econômica e estruturalmente o Estado e não torná-lo simplesmente um conceito abstrato concebido e consignado nas leis, mas material, objetivo, empresarial. Tudo isso eles acham que é coisa de esquerda, que é coisa comunista. Tentaram destruir, se moveram ali para destruir. Traição à pátria. Porque confunde escaramuças partidárias com os interesses nacionais e fizeram de tudo para destruir o Estado brasileiro. Traição à pátria. Traição à classe trabalhadora, porque empurraram a classe trabalhadora pelos caminhos da mentira, da meritocracia, de cada um era empresário de si mesmo, e jogaram no desemprego milhões de brasileiros e brasileiras, destruindo as empresas, destruindo a base econômica e material do Estado e do país, da sociedade brasileira. Traiu o Brasil. Traiu. Aí começou o desmantelamento da Petrobras, o desmantelamento da Eletrobras,
o desmantelamento de todas as empresas de porte que sustentavam o Estado brasileiro. Traidor da pátria. Rompeu o projeto comum eleito nas urnas de defesa da pátria brasileira. Ele participou daquela raiva que a casta brasileira sentiu quando a presidenta Dilma disse que precisávamos construir uma sociedade composta por uma classe média. Ela queria dizer que todos tivessem condições dignas de vida como tem a classe média. Tinha, porque hoje não tem mais a classe média brasileira. E para isso, usar os recursos do pré-sal, os recursos do petróleo, 75% para a educação e 25% para a saúde. Imagina o que se construiria nesse país. Traiu! Ele traiu porque os grupos todos que apoiaram o golpe, jogaram dinheiro no golpe, enriqueceram o próprio vampirão Michel Temer e outros tantos, mesmo na cadeia, comprando e pagando com propina os seus apoios para o golpe. Abriu esse caminho imenso para a desgraça, inclusive para a eleição de Jair Bolsonaro. Foi graças à participação do vampirão Michel Temer como traidor de um programa, de um projeto nacional aprovado, eleito, consagrado, e depois traição da pátria brasileira. Até porque o golpe que foi dado em 2016 para fazer desse desqualificado, deste minguado politicamente, desse corrupto, um presidente artificial, houve a participação dos Estados Unidos, aqui de grupos Estados Unidos, que andavam por aqui à vontade. Veja-se o caso da embaixadora dos Estados Unidos no Paraguai, que foi transferida para o Brasil para urdir o golpe a partir da embaixada estadunidense no Brasil. E ele aceitou. Se calou. Trabalhou em silêncio. Desculpe falar em trabalhar aqui, mas fez a sujeira em silêncio, golpeando a presidenta Dilma, golpeando a aliança, golpeando a sociedade brasileira, golpeando o Estado brasileiro, golpeando a pátria brasileira, porque se rendeu a todo o movimento que vinha de fora do país para roubar principalmente o petróleo do país. Golpeou a justiça no Brasil quando franqueou toda a movimentação de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que depois acabaram no governo, principalmente Sérgio Moro, Marreco de Maringá, acabou no governo Jair Bolsonaro, já começando com o apoio do traidor Michel Temer. Quanta barbaridade por causa da traição desse cidadão menor brasileiro. Traidor, sim, presidente Lula tem toda a razão. Traidor, golpista, da pior espécie. Da pior espécie. Contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, contra as estatais brasileiras, contra os direitos trabalhistas brasileiros, contra o desenvolvimento nacional, contra a industrialização brasileira, contra a economia nacional. Ele traiu tudo. Sem dignidade, sem honra, imoral. Vejamos alguns exemplos. Quando o genocida Jair Bolsonaro se levantou com todos os holofotes sobre ele na Câmara dos Deputados em 2016 para justificar o voto de golpista na presidenta Dilma, que não foi impeachment, mas foi golpe.
Ele o fez defendendo a tortura, a morte, o assassinato, a prisão e desaparecimento de brasileiros quando nomeou o Ustra Brilhante. E o vampirão, de maneira absolutamente indigna, aceitou calado aquilo como coisa normal. O crime, o banditismo, a tortura, a morte, o desaparecimento de brasileiros e brasileiras dos mais nobres das mais nobres que esse país perdeu contra toda a barbárie praticada pela ditadura militar. Depois disso, todas as desgraças aconteceram no Brasil. Com a eleição de Jair Bolsonaro, para quem o vampirão passou a faixa presidencial. E depois, então, atribua-se a origem de tudo ao golpe, com a participação do vampirão Michel Temer. O golpista, como diz o presidente Lula, muito elegantemente. 700 mil brasileiros, e eu acho que esta lista é subnotificada. 700 mil brasileiros morreram e atribua isso à traição de Michel Temer e em apoio ao genocida Jair Bolsonaro. Tudo na conta da traição. Traição não é coisa pequena. Traição é para matar. Genocidar. Hoje li o resumo do relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que diz que 40% dos agentes públicos, em outras palavras, dos policiais brasileiros, das policiais brasileiras, 40% apoiam o que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, com a depredação dos três poderes em Brasília. Muitos não aprovam o modo como foi feito, mas apoiam o golpe, apoiam a iniciativa miliciana, fascista, de destruir os resultados da democracia e da vontade da maioria do povo brasileiro. Isso também se deve ao trabalho, à sujeira feita pela traição à pátria praticada pelo vampirão Michel Temer. Junto com eles, então, toda essa pleiade. Junto com ele, inclusive, o ministro agora Alexandre de Moraes, que vem dando uma contribuição grandiosa ao país, que naquela oportunidade foi ministro do governo golpista, ministro da Justiça do governo golpista do vampirão Michel Temer. Muitos outros que hoje já começam a se deslocar envergonhados com o que ocorreu. E outros ainda não se deslocam do campo sujo da traição, ainda achando que aquilo foi impeachment. Quando o próprio Congresso Nacional, nas suas comissões, reconhece a inocência da presidenta Dilma, uma mulher das mais honradas brasileiras. A traição nos custa, inclusive, as vidas do povo Yanomami. A traição nos custa o assalto bárbaro e violento que se faz na Amazônia. O assalto nos custa, a traição nos custa, inclusive, a água brasileira que o vampirão Michel Temer vendeu para a Nestlé na Suíça. A traição do vampirão Michel Temer, que não é pequena coisa. Judas Iscariotes é um aprendiz de traidor e teve a honra de se enforcar. Teve um tribunal interno que o levou a avaliar o erro irrecuperável de entregar o inocente. No entanto, mantenha o vampirão Michel Temer com aquele estalar de boca suja,
com aqueles vícios de linguagem batidos que todos nós enojamos, aí achando que não foi nada, que aquilo tinha que acontecer, que não houve nada pessoal. E a traição também envolveu milhões de eleitores e de eleitoras que não conseguem caminhar, não conseguiram caminhar até agora, pelo contrário, se atolaram na imoralidade da traição, sem achar que aquilo era traição, não conseguem se mover para além do campo formal e obrigatório eleitoral. Votaram em Jair Bolsonaro para o primeiro mandato. Se deve este empastelamento da consciência, principalmente da classe trabalhadora, à traição do vampirão Michel Temer e todo o seu grupo. Todo o seu grupo! Como eu sou uma pessoa de fé, isso equivale a dizer de aposta profunda no ser humano, como um ser divinizado, eu ainda espero que muita gente que se deixou jogar na lama da traição por esse movimento encabeçado por esse traidor, que beira o lixo, vive no lixo da história, se desloquem, se arrependam. Eu tenho conversado com algumas pessoas, tenho conversado com generosidade, com respeito, joga uma coisa, fala uma coisa e ouve, escuta com respeito, não bate boca, fala outra coisa, ouve a resposta e vai se conseguindo generosamente resultados. Mas é preciso que todo o povo brasileiro se recupere deste caldeirão do inferno em que jogaram o nosso país por causa dos traidores. Recuperemo-nos. Logo mais à noite voltaremos com o programa Fé e Luta e mostrarei o que uma pastora que segue esse tipo de judismo, refiro-me a Judas Iscariotes, é capaz de fazer para enganar as pessoas. E mostrarei que isso não é fé, é apenas um pior das políticas, que é o fascismo. Abraços proféticos e revolucionários.